tirar dúvida, a hora que sentir vontade e necessidade, tá? Que é um grupo aberto e a gente constrói ele juntos. A gente costuma falar, eu e a Vanessa, que somos aprendizes, eternas aprendizes. A gente está aqui compartilhando um pouco do que a gente vem estudando. Então, quando vocês trazem algo, com certeza contribui não só com a gente, como para o grupo todo, tá? Então, fiquem super livres para abrir a qualquer momento o microfone. Hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre esses tipos que são 891 do Enneagrama, que são os tipos instintivos que têm uma inteligência mais refinada do que os demais tipos no corpo, tá? Eles são muito ligados com os instintos e com a intuição. O Enneagrama, de nenhuma maneira, quer rotular ou colocar alguém dentro de uma caixinha, mas ele nos ensina, de acordo com aquele tipo que ressoa mais com cada um de nós, como a gente transita pelo mundo de uma forma bastante objetiva, tá? Nós somos todos os tipos o tempo todo, então, provavelmente, mesmo quem não se identifique como instintivo, vai ter sensações e sentimentos relacionados com essa tríade, tá bom? Então, eu vou começar aqui compartilhando a mandala do Enneagrama. E depois que eu falar um pouquinho dessa parte mais teórica dessa tríade, a gente vai fazer uma prática, como de costume, que se chama Ressignificando a Raiva, tá? Então, esse, para quem está tendo contato pela primeira vez com o Enneagrama, é a mandala, que é representado por um círculo, que representa o Uno, o triângulo equilátero, que é a trindade, e o hexágono, que é o movimento, que representa o movimento. Na hora que a gente junta o círculo, o triângulo e o hexágono, a gente tem a representação do universo. E imaginem que esse universo nós somos, como seres humanos, a representação micro desse universo macro. E ele não é uma mandala 2D, é uma esfera, é um 3D. Por isso que a gente fala que todos nós somos todos os tipos. Claro que alguns ressoam mais conosco do que outros. E ele nada mais é do que um modelo arquetípico de novotipos usados para o desenvolvimento pessoal. Então, ele traz uma perspectiva aberta, onde a gente transita por todos os tipos e explora camadas bastante profundas da personalidade e da natureza humana. E, dentro do Enneagrama, a gente trabalha com 3 tríades. Então, aqui eu estou começando pela tríade dos mentais, que são os tipos 5, 6 e 7. E, segundo eu aprendi, que é através dessa escola aqui da Integrative Nine, dentro do nosso cérebro neurológico, nós temos mais de 100 bilhões de neurônios que trabalham constantemente. E as pessoas que pertencem a essa tríade, ou seja, que ressoam mais com esse tipo mental, eles têm uma facilidade para transitar pelo mundo raciocínio lógico maior do que os outros. Não significa e que os outros não tenham, mas as pessoas que ressoam com os tipos 5, 6 e 7 transitam por esse campo neurológico dos 100 bilhões de neurônios com mais facilidade do que os demais tipos. A gente tem a tríade do 891, que são as pessoas mais instintivas, que são essas que a gente vai trabalhar hoje aqui. E, segundo essa mesma fonte, a gente tem 500 milhões de neurônios na região do abdômen. Então, hoje a neurociência já admite de que nós temos neurônios no intestino, e esses neurônios também são condutores de sinapses e nos trazem um tipo de inteligência corporal instintiva, e por isso que as pessoas que transitam por essa tríade têm uma inteligência mais refinada do que os demais tipos através do corpo, tá? São pessoas muito voltadas para a ação. E a tríade do sentir, que são as pessoas que ressoam com o tipo 2, 3 e 4. E aqui nessa tríade existem em torno de 40 milhões de neurônios nessa região do cardíaco. São pessoas mais sensitivas e que têm o sentir como inteligência mais aflorada, conseguem se conectar com o outro e com os seus próprios sentimentos com mais facilidade do que os mentais
e os instintivos. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer abrir o microfone e falar alguma coisa? Podemos seguir? Então, vamos lá. Então, o estilo de inteligência do 891, dessa tríade da ação, vamos dizer assim, ela está diretamente envolvido com o nosso instinto. O que isso significa? De que as pessoas que ressoam com esse tipo, eles têm uma intuição e eles têm uma abertura para o mundo inconsciente maior do que quem é mais mental e quem é mais do sentir. E eles conseguem agir no mundo de uma forma bastante prática e direta. Então, eles são pessoas que normalmente vão para a ação primeiro, e aí depois pensam sobre aquilo que fizeram ou sentem aquilo que viveram, tá? Ou vai para a ação e depois sente e depois pensa. O fato é que quem habita essa tríade do instintivo tem uma facilidade maior de ir para ação. São pessoas bastante dinâmicas, têm um poder de agir maior. Então, assim, para começar projeto, para começar relações, eles são muito mais desenvoltos, porque eles têm isso naturalmente desenvolvido dentro de si. E quando está em desequilíbrio, pessoas que têm essa tríade mais fortalecida dentro de si, podem ter uma certa agressividade e uma impulsividade, tá? Eu sou 9, então, assim, muitas vezes, antes de saber sobre Enneagrama, sobre saber que eu era 9, sobre saber dessa tríade, eu agia totalmente por impulso, instinto, e ia pensar e sentir só depois que as consequências já estavam ali, para eu ter que lidar com elas. E o que a beleza do Enneagrama é que justamente ao você saber de que você tem esse impulso e essa atividade mais intuitiva, instintiva, a partir do momento que você tem isso consciente, você consegue ter escolha de não agir mais somente dessa forma, né? Você agora, eu pegando para o meu caso, eu agora tenho buscado sentir se eu devo agir ou não, ou o que é mais difícil para mim é pensar a respeito, raciocinar e trazer para essa tríade mais do mental, para que não seja tudo tão assim, né? Vou lá e faço. E agora, daí já trazendo para os tipos, né? Então, dentro do Enneagrama, a gente tem as tríades, depois a gente entra dos 9 tipos. Quem transita mais ali pelo tipo 8 tem uma inteligência e um mecanismo de defesa que, quando se sente vulnerável, ele age muito para fora. O seu instinto é de crescer. Então, é como se fosse um jeito de se armar. Ao se sentir vulnerável, o tipo 8, ele foca a atenção dele no poder e na força. E aí eles acessam uma grande energia de ação voltada para fora. O tipo 1, ele já tem uma dificuldade maior de assumir que se sente vulnerável. E aí ele busca disfarçar esse sentimento que a vulnerabilidade traz. E aí, como o tipo 1 é o perfeccionista, ele quer sempre fazer a coisa certa, ele muitas vezes transforma esse instinto em ira. E aí ele vira um ressentimento, fica tudo muito voltado para dentro. E o tipo 9, ao se sentir vulnerável, ele fica muito na contradição entre o dentro e fora. Ele, quando se sente vulnerável, é como se ele se colocasse num estado mais adormecido, assim. As reivindicações dele vão para o ambiente. Ele se esquece de si e deixa de lado as suas próprias necessidades para atender as necessidades do outro. A emoção principal que está por trás desses tipos instintivos é a raiva, tá? Então, as pessoas que ressoam com essa tríade provavelmente
na infância tiveram uma sensação de insignificância, ou seja, de alguma forma sentiram que não foram valorizados e reconhecidos, por isso desenvolve uma estratégia e uma motivação de sobrevivência bastante instintiva, assim, através do corpo. Tá? Tudo que eu falo aqui, gente, assim, são aprendizados, estudos que eu venho experimentando na vida de uma forma bastante prática, né? Não é à toa que eu sou um tipo 9 instintivo. Então, assim, para as pessoas que ressoam mais com o sentir ou com o pensar, mais uma vez eu quero deixar aberto aqui para a gente tirar dúvidas, tá? Mas são questões bastante profundas, assim, em relação a esse tipo mais instintivo, tá? O 8 procura fazer coisas fortes e de impacto, normalmente quer proteger as pessoas que estão por perto e gerar impacto, né, com essa ação mais voltada para fora. O tipo 1 procura se comportar da forma correta e perfeita. E o 9, ele se finge de morto. Ele fica teimoso e implicante, né? O vício emocional é a negligência, a autonegligência. Eu sei que a gente está com vários 8 e 9 aí, um tem menos um pouquinho. Alguém quer falar como é que ressoa, dar um exemplo de como que já vivenciou alguma dessas estratégias de motivação para sobreviver? Martim, Acontece isso com as pessoas? Oi? Não tô ouvindo não, Nathalie. Eu falei, eu não ouvi falar de... não te sei o que você ouvimos, tá falando. Martim. Acho que tá O que acontece? Ai, tá cortando? Tá, um pouquinho. Quer tirar a câmera? Vou tirar. Tá me ouvindo melhor? Sim, acho que sim. Me Vamos ouve tentar mais. melhor? Uhum. Eu digo que fico com muita raiva, eu fico com muito sono, que eu tenho vontade irresistível de... Eu estou neste momento totalmente um tipo 9. Viu ou não? Sim, Deu para deu para ouvir? ouvir. Deu. E aí é muito bacana a gente entrar em contato com isso e ver que pode ser um mecanismo de defesa. E aí você começa a viver mais consciente, né? Que no fundo é para isso que a gente está aqui nesse mundo querendo evoluir como ser humano, né? E aí quando você está com sono, você se pergunta, né? Do que eu tô querendo não ver, não enxergar, do que eu tô me defendendo. As pessoas sempre me perguntavam, né? Quando eu tinha uma grande contrariedade ou e às vezes, né? Pois uma pequena discussão. Quando a gente tinha uma discussão, depois da discussão eu precisava dormir muito, precisava dormir, apagava, mas literalmente me desligava. Eu acordava, ia pensar no assunto, resolver o assunto. Muito interessante. O tipo 9 principalmente tem essa questão com o conflito, né? Ele não consegue lidar com o conflito porque é algo que consome muita energia. E como a gente está ligado com essa inteligência corporal, através dos 5 sentidos, parece que suga tudo. A Pri falou que é um assunto totalmente novo para ela, então, Pri, qualquer dúvida, abre o microfone aí e a gente vai conversando, tá? Então, já falei que então o tipo 8 externaliza muito a raiva, ele é autêntico e não consegue muito segurar os sentimentos. Então, essas pessoas bastante fortes, que no ambiente de trabalho se expressa de uma forma, às vezes, até um pouco agressiva, estão bastante ligadas com essa frequência do tipo 8. O 9 sublima a raiva, ele procura ao máximo evitar qualquer tipo de conflito, foi isso que acho que a Martine trouxe ali, né? Porque para quem é o 9 é realmente algo muito cansativo, nossos 5 sentidos estão totalmente sugados, e então assim, a gente evita,
mas chega uma hora de que não tem mais como evitar, e aí quando o 9 explode, ele explode afetando todo mundo que está em volta, assim, ele é chamado também de passivo-agressivo, que daí ele explode com uma acidez maior do que os outros tipos, assim. E o tipo 1 internaliza a raiva, é como se fosse um vulcão, assim, porque como ele vive de acordo com as suas próprias regras, a raiva não é permitida, é algo errado sentir raiva. Então, isso gera um alto grau de autocontrole. E quando a gente está mais dentro do Enneagrama, a gente trabalha com o self inferior e o self superior. Então, assim, as pessoas que estão mais na personalidade, que é essa parte mais inconsciente, as pessoas dessa tríade do 891, que são os instintivos, têm dificuldade com as fronteiras. Normalmente, o 8 ultrapassa a fronteira, o 1 tem as fronteiras rígidas demais, e o 9 se mistura, não tem fronteira. Quando estão também muito conectados com essa parte mais do self inferior, tem uma tensão, um sentido de defesa e uma dissociação com a irritação. Tem algo com a irritação ali, com a raiva que pega, e tem uma resistência em lidar com o presente, com questões relacionadas ao aqui e agora. Já as pessoas que conseguem estar mais conectado com a sua essência, com o seu, né, com o seu eu mais acordado, vamos dizer assim, são os tipos que mais têm conexão com a vida, porque como tem essa sensação corporal muito forte, muito enraizada, é o tipo de enneagrama que está mais conectado com sentir a vida de uma forma bastante completa. Também conseguem ter uma abertura e um relaxamento bastante grandes e uma força interior e uma aceitação com o presente. Então, quando em essência, essa tríade dos instintivos são aqueles que mais conseguem se colocar na presença. Isso é bem bacana assim da gente saber para começar a ir se percebendo aonde que a gente está transitando, né? Que uma das coisas do Enneagrama também é quem está aí, quem está por trás, né? Dessa pessoa que age, dessa pessoa que reage. Então, a gente se conectar com o nosso eu mais da personalidade, que é esse adormecido, ou o eu mais acordado. E aí agora, eu vou, como a questão dessa tríade dos instintivos é a raiva, são pessoas que têm uma questão para lidar com a raiva, eu vou fazer uma prática com vocês. Seria bom que todo mundo tivesse papel e caneta aí, por perto. Todo mundo tem ou precisamos uns minutinhos para... Tia Ju foi pegar, Meire fez o positivo. E aí, depois dessa prática, que deve durar uns 10 minutos no máximo, eu vou colocar vocês em trios para se apropriar, para debater e conversar sobre o que veio, tá? Quem já sabe o seu tipo, fica à vontade de falar como ressoou, e para quem ainda não sabe, só experimenta como é que foi o exercício de ressignificar raiva. Tá bom? Fiquem à vontade para falar dentro do nível de conforto de cada um. Quem quiser, inclusive, não falar, só escuta. Tá bom? Mas então, se agora, nos próximos minutos, a gente vai fazer essa prática escrita e depois vai ter um compartilhamento em salas menores nos trios. Quem se sentir confortável, então, eu convido para fechar os olhos, conectando com a sua respiração, o seu corpo, com a sua sensação corporal, se você está sentindo calor, frio. Com os seus pés no chão, sinta a sola dos pés no chão. A palma de suas mãos. E busca na sua memória corporal
a sensação da raiva, aonde que ela bate, encontrando uma situação onde você sentiu raiva de alguém. Se conecta com essa sensação da raiva, percebe aonde que ela toca o seu corpo. E normalmente a raiva está ligada a algum desejo frustrado, a uma necessidade sua não atendida. A gente vai fazer uma investigação sobre isso. Então, conectado com essa sensação corporal, vou pedir para vocês abrirem os olhos e pegarem o papel e a caneta. E, em vez de suprimir ou julgar essa raiva que veio, descreva essa situação em umas 2 frases ou 3. Deixe que o sentimento da raiva te permeie, respirando fundo, e descreva. E aí, de uma forma bastante instintiva, pergunte-se: o que eu queria daquela pessoa ou daquela situação? Seja super honesto consigo mesmo, a resposta vai vir rapidamente. E se demorar um pouquinho, tudo bem. Se pergunte: o que eu queria daquela pessoa ou daquela situação? E escreva. E aí aprofunde mais um pouquinho. Diante dessa resposta que veio, pergunte-se de novo: e o que eu queria disso? E mais uma vez, se permita receber a resposta. Respire profundamente e responda: o que eu queria disso? E vai se repetindo, cada vez que a resposta vier, pergunte de novo: o que eu queria disso? E o que eu queria disso? Quantas vezes for necessário. E aí agora eu vou abrir aqui na tela um compartilhamento de palavras. Sem se apegar na linguagem, no conceito da palavra, olha para essas respostas que vocês trouxeram como necessidades e tenta conectar se o que você queria era conexão, paz, autonomia, bem-estar físico, honestidade, ou se o que você queria era encontrar significado. Que essas são algumas das nossas necessidades mais profundas que costumam despertar a raiva depois que a gente se sente vulnerável. E aí, junto de cada uma dessas palavras, tem algum dos valores que estão vinculados a essa necessidade. Então, assim, às vezes eu queria brincar. Então, o valor que está por trás, eu queria só um pouco de humor e alegria, trazer leveza. E aí, quando eu não encontro esse outro me atendendo a necessidade de brincar, eu posso ficar raivosa. Então, tentem fazer a conexão aí com a tua necessidade profunda e com os valores que estão por trás dessa raiva que você sentiu. Talvez essa raiva tenha origem na violação de algum desses valores mais. Oi, pode falar. Como é que é a conexão, por exemplo, queria amor, daí precisava o quê? Brincar? Não. Não, o brincar foi só um exemplo que eu dei. Então, assim, se você identificou que a tua necessidade era uma conexão e a pessoa não te deu, provavelmente se sentiu-se vulnerável.
E aí Sim. desencadeou a raiva. E aí, por trás dessa raiva, quando você se fez aquelas perguntas, o que eu queria disso, o que eu queria disso, no fundo você estava buscando o quê? Aceitação, que essa pessoa Sim. te aceitasse, ou você estava buscando afeto, você queria só uma troca de carinho, ou você Sim. estava buscando amor, Tá. respeito. E tenta identificar com essas palavras qual era a necessidade aí. Tá. Lembrando que não tem certo e não tem errado, é só uma prática, né, gente? Uhum. Então, o objetivo não é necessariamente desculpar a situação que te deixou com raiva, mas é simplesmente abrir espaço para a gente começar a se habituar a lidar com essa emoção da raiva, principalmente os que são mais instintivos. Ou para quem lida com pessoas instintivas, conseguir ajudar com que essas pessoas tragam o melhor delas. E aí, feito isso, eu vou dar 2 minutinhos para você descrever o que veio, com base na necessidade do seu valor não atendido. Tá? Então, escreva... agora, você vai ressignificar aquela história que você trouxe ali, que você te despertou a raiva. Tá? Então, por exemplo, eu presumo que aquela pessoa que me despertou a raiva ali, que me ativou no trânsito, eu presumo... Aliás, desculpa. Vou dar 2 minutos para vocês descreverem o que veio com base na sua necessidade, tá? Com 2 ou 3 frases. Você vai fazer um pressuposto. Vai trazer o que você presume que te despertou a raiva ali. Então, eu presumo que ele me viu no trânsito e me interrompeu. Ele me viu, mas ignorou que eu estava ali e causou a minha parada brusca no trânsito. Ou você pode usar outro verbo também. Eu suponho que essa pessoa que me despertou a raiva me ignorou, não estava querendo me ouvir, não se importa comigo. Então, utilize assim, presumo, suponho e traz uma crença com base nisso que te despertou a raiva. Crença, lembrando, é tudo aquilo que é falso, mas é vivido como verdadeiro. Então, o que você presume, o que você supõe que despertou a raiva ali? 2 frases já é suficiente. Então, aqui o exemplo que eu estou trazendo é: eu presumo que ele me viu e mesmo assim me interrompeu no trânsito, causando a parada brusca. Ou eu suponho que essa pessoa me ignora. Ela não tem paciência para me ouvir. E daí isso me deixa muito puta. Todo mundo conseguiu? Não. Quer trazer o caso, o exemplo? Ou quer mais um tempinho só para escrever o que você supõe que te despertou a raiva? Agora, com base nessa identificação do valor ali, da conexão. Então, assim, eu presumo que essa pessoa não me ama, sei lá. Uhum. Eu suponho que ela não me suporta, o meu jeito de ser, sei lá. Então, 2 frases, assim, com crenças, já são suficientes. E agora o passo final, agora que você conseguiu identificar 2 crenças ou uma que estão relacionadas à sua raiva, a gente vai trazer uma interpretação positiva que você poderia dar para essa situação ou para essa pessoa que te deixou com raiva. Tá? Então, a gente vai começar a frase agora, a gente vai transformar essa frase que você começou com eu suponho ou eu presumo, com talvez. Então, o exemplo que eu trouxe ali do trânsito, eu vou transformar essa frase escrevendo assim: talvez você não tenha me visto
diminuir a velocidade na pista, e por isso que aquela parada foi brusca. Ou no segundo exemplo que eu trouxe, talvez o que eu esteja exigindo de você é algo além da tua capacidade, e por isso você não me dá uma resposta, não me ouve. Talvez eu não saiba expressar as minhas necessidades e os meus valores mais profundos. Então, vamos positivar agora essa interpretação da sua raiva. E aí o convite é para você perceber como é que você fica nesse lugar um pouquinho mais distante daquela sensação corporal instintiva que normalmente nos coloca em movimento de luta e fuga, ataque ou defesa. Como é quando você consegue perceber de que, no fundo, essa sensação é apenas uma necessidade tua não atendida e que talvez você não tenha conseguido se expressar ou se colocar direito e conectar com o outro para que ele pudesse atender a tua necessidade. E aí sente no corpo como é que é se distanciar da raiva. Pode falar, Tia. Dá uma aliviada, né? É gostoso, né? E, ao mesmo tempo, a gente não está suprimindo a raiva, porque a ideia não é deixar de sentir raiva. A raiva é um instinto que nos impulsiona muitas vezes. Sim. Mas quando a gente consegue racionalizar e trazer esse novo significado, a gente age com mais clareza, com mais potência e gerando menos caos. É verdade. Agora a gente vai colocar, então, vocês em trios, acho que 2 minutinhos para cada um falar. Aqui na Rota a gente costuma falar da escuta generativa, que é aquela tipo de escuta sem ser interrompido. Então, a pessoa saber que ela vai ter 2 minutos para se expressar sem ser julgado, sem ser interpretado, é um momento para se apropriar dessa sensação de alívio aí que a Josepina trouxe, ou qualquer outra sensação que tenha vindo, insight que tenha caído. Tá bom? Chega um convite aí para você join, tem que apertar o join, ou vai direto para as salas. Só vocês ficarem aí que vocês vão chegar num outro espaço agora, que não é aqui essa sala grande, e vão ter mais 2 pessoas para vocês debaterem e conversarem sobre como é que foi essa ressignificação da raiva, ou como está caindo tudo isso aí para vocês hoje, tá bom? A gente volta, então, 8h46 para cá. Tá bom. Beijo. Distribua um tempo, tem 2 salas que estão com duplas, tá bom? Daí vocês têm um pouquinho mais de tempo, cada uma. Aí faz 3 minutos cada um. Isso. As salas de tris faz 2 minutos cada um. Isso. A gente volta Até daqui a pouco. a 6 minutos. Até mais. Exato. Nádia ficou aqui. Deixei ela aqui, que ela disse que não pode.